A paz de Deus, seja muito bem-vindo mais um dia ao canal Gerações da Fé. Hoje, dando prosseguimento, mais um dia, à leitura do livro de Lucas, onde especificamente falaremos sobre a anunciação do nascimento de João. E agora, nesse primeiro momento, falaremos também da anunciação do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Passadas essas primeiras reflexões sobre os momentos iniciais que precederam ao nascimento de Jesus Cristo, em breve iremos mais detidamente falar sobre o livro de Mateus, onde acompanharemos toda a vida ministerial de Jesus Cristo sobre a face da terra. Assim sendo, gostaria que vocês pudessem me acompanhar abrindo a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 até o 38. A palavra de Deus diz o seguinte: Anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Primeiramente, nessa palavra, devemos refletir, e esta é a mensagem que Deus toca no meu coração para passar para todos vocês, é que desde a anunciação do nascimento de Jesus Cristo, da parte do anjo enviado por Deus Altíssimo, este mesmo anjo revela a Maria, primeiramente, naqueles tempos, todo o propósito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já temos um prefácio de tudo que seria a passagem de Cristo sobre a terra. Mas também entendemos que toda essa passagem de Jesus por onde estamos neste mundo seria para que ele fosse exaltado como grande e filho do Deus Altíssimo. Sobre aquela criança que ainda viria a ser concebida, gestada dentro do ventre da mãe, Maria, existia uma promessa de Deus, não só sobre aquela criança, mas sobre toda a humanidade. Porque através da vinda e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conheceríamos um reino eterno e um reino sem fim. Pois foi o próprio Deus, ao fazer com que o seu Filho único descesse sobre o mundo, foi o próprio Deus quem depositou sobre ele a promessa de que Jesus Cristo herdaria o trono de Davi. Aqui vemos desde já não só a grandeza, o poder de Deus, mas conhecemos também as suas misericórdias, o seu amor pela vida de Jesus Cristo e também o seu amor pelas nossas vidas. E quis Deus que a mulher
responsável por levar a gestação de nosso Senhor Jesus Cristo fosse uma mulher virgem, que ainda não conhecera homem algum em sua vida. E essa mulher virgem, pura, santa, eleita dentre muitas das mulheres que existiu no seu tempo, se colocou em condição de falar face a face com aquele anjo. Apesar de todo o espanto de ver ali diretamente um ser celestial diante dela. Mas aquele anjo lhe responde, imagino eu, com palavras suaves, dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E já com a saudação daquele anjo, Maria ficou completamente espantada. Ela turbou-se com aquelas palavras, porque ela viu não só o anjo, mas a manifestação da glória de Deus e as belas palavras de Deus sobre aquela vida. Podemos bem possivelmente imaginar a surpresa que deve ter tomado o coração de Maria quando ela foi visitada por um anjo de Deus. E em nenhuma das suas primeiras palavras o que o anjo diz é: salve, agraciada. Quantas vezes, afinal, nos colocamos em retidão diante de um Deus com uma vida limpa, pura, sem pecados, sem máculas, de forma que Deus pudesse falar diretamente através de um instrumento dele na terra e nos dizer: salve, agraciado, salve, agraciada. A Maria teve a bênção de ser reconhecida não só pelo anjo, mas pelo próprio Deus, de que ela havia achado graça diante do Senhor. Em um mundo repleto, desde lá, de mulheres, imagino eu quantas mulheres de oração, quantas virgens existiam sobre a face da terra, mas Deus escolheu uma para ser marcada para todo sempre, para ser a eleita de levar no ventre um filho de Deus, um homem santo. E o anjo diz que ela era e é agraciada, mas o anjo também diz: o Senhor é contigo. A palavra de Deus sobre Maria é uma palavra de um amor muito grandioso. O espanto de Maria ainda não podemos deduzir ou sequer contemplar. Talvez tenha sido por reconhecer o quanto que, apesar da sua humildade, a sua sinceridade, ela era querida por Deus. Muitas vezes também, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, não conseguimos compreender que Deus nos vê e acha graça sobre as nossas vidas, que Deus nos vê e nos tem como parte do seu reino. Porque o anjo diz a Maria: o Senhor é contigo, salve, agraciada. Tudo o que precisamos para as nossas vidas, independente de qualquer coisa, é poder olhar para os céus, contemplar a glória de Deus e em algum momento ouvir essa voz suave e poderosa, vindo diretamente do trono de Deus e dizer: eu sou contigo, o Senhor é contigo. Maria foi uma mulher agraciada, sendo que Deus estava na vida dela e era com ela. E além de tudo, Maria era bendita entre todas as mulheres. Devemos sempre nos perguntar o que significa ser bendito de Deus. E ser bendito de Deus é ser digno de receber as bênçãos de Deus, é ser abençoado por Deus, é ser escolhido por Deus, eleito por Ele. Mas o que a palavra diz sobre Maria é alguma outra coisa. O que a palavra diz é que ela é bendita entre todas as mulheres. Deus contemplou a humanidade inteira antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
E entre todas as mulheres, ele escolheu Maria para que ela fosse a eleita de carregar no seu ventre o Filho de Deus para o cumprimento de uma promessa. Aprendemos com Maria a também sermos santos, a sermos puros, a buscarmos sermos eleitos diante de Deus, mas acima de tudo a fazer diferença no mundo em que vivemos. Muitas vezes queremos viver como os outros homens, como as outras mulheres, como os outros crentes, como os outros cristãos. Mas o que Deus enxerga em Maria é a diferença. É uma mulher que era diferente de todas as mulheres. Eu tenho insistido muito que a lógica do mundo às vezes tem entrado dentro da igreja. Apesar de sermos cristãos, queremos pensar, queremos decidir, queremos agir como as pessoas do mundo agem. E de repente o que Deus quer de nós é um coração puro e santo, em que nós possamos ter uma intimidade tamanha com Ele, que sejamos completamente diferentes de todas as pessoas do mundo. Eu posso te contar uma coisa? Se ao agir, você está agindo como as outras pessoas agem, corrija o seu coração, corrija a sua vida, porque quanto mais próximos nós somos do comportamento das pessoas do mundo, menos diferenciados diante de Deus nós somos. E por que eu posso te afirmar isso? Porque se pudéssemos seguir esse espelho que é o mundo e seguir as coisas que o mundo nos ensina, nós veríamos Deus no mundo. Mas é justamente por o mundo ser como é que Deus não consegue atingir o coração das pessoas, porque o coração das pessoas estão completamente fechados para a glória de Deus. E Deus só pode agir através do nosso próprio livre-arbítrio, através do chamado e da missão especial que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus não pode trabalhar desrespeitando o livre-arbítrio que nós temos. Precisamos chamar a Deus para que Ele possa agir nas nossas vidas. Não à toa, quando olhamos para a vida de todos os profetas, Deus escolhe aquele que não era para ser. Porque desde o início, Deus quer mostrar para esse mundo que a lógica que existe aqui não é a lógica dele. Se a lógica que existe nesse mundo fosse a lógica da vontade de Deus, o reino de Deus já seria a terra. Mas infelizmente não é. Que nesse dia você possa olhar para Maria e querer ser bendita como ela foi entre todas as mulheres. Existia uma virgindade em Maria que fala também de uma santidade, uma pureza. Algo que fazia certamente com que ela visse o mundo, a vida, com outro olhar, completamente diferente. De mulheres que já tinham vivido experiências, que inclusive já não via o seu corpo como um corpo santo e puro diante de Deus. E não pelo fato de ter conhecido homens, mas pelo fato de passar a ver a vida sob um outro olhar, é que bem possivelmente essas mulheres não puderam ser eleitas para serem usadas por Deus. Porque Deus se agrada da santidade, Deus se agrada da pureza, não só de coração, mas de corpo e de alma. Não à toa, a palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus também é das criancinhas, porque as criancinhas são puras, são humildes e são inocentes diante do Senhor. Irmão, abandone a razão, abandone a lógica, abandone a incredulidade que a vida tanto nos produz, sobretudo na nossa vida de adultos, porque às vezes o mundo nos cansa, as lutas nos cansam, a tristeza nos faz pensar a vida com um olhar completamente determinado pela frustração e pelo cansaço, pelo desgaste de dias e dias de luta e de prova. Mas a criança, ela é pura e inocente. A criança, ela é sempre virgem diante do mundo, porque ela escolhe olhar a vida com leveza e com beleza. E Maria, continuando a palavra, apesar do seu espanto ao ser
eleita e reconhecida por Deus e receber ali diretamente a presença de um homem, um anjo, ela simplesmente diz para aquele anjo: mas como se fará isso se não conheço o homem? E o anjo de Deus responde que a virtude de Deus a cobriria e o Espírito Santo desceria sobre a vida de Maria. E não bastando o anjo dizer o que seria daqui para frente a experiência de Maria para com aquela criança que seria colocada no seu ventre, e também a sua experiência para com Deus e com o Espírito Santo, o anjo ainda dá uma confirmação, uma prova de que Deus estava operando naquela vida, naquele momento. O anjo diz que Isabel, prima de Maria, e que até então era estéril, já tinha recebido o milagre de Deus, porque Deus visitara também a Isabel para anunciar o nascimento de João. E o próprio nascimento de João era a prova que Maria muito certamente precisaria para ter a certeza que o milagre aconteceu na vida da sua prima, e este mesmo milagre aconteceria com glória e majestade na sua vida. E o anjo do Senhor diz a Maria que para Deus nada é impossível. Podemos pensar que Maria deve ter tido muitos dos seus conflitos aquecidos naquele momento, porque por um lado existia um anjo de Deus na terra, o reconhecimento de que ela era bendita, eleita entre todas as mulheres, que Deus era com ela, mas ela tinha um amor na terra. Ela estava desposada do seu companheiro José. E a lei, a palavra de Deus, era muito rígida, como ainda é, porque a palavra de Deus não volta atrás. Jesus Cristo veio que ele disse que ele não veio para alterar nem sequer um tio da lei de Moisés, mas para fazer com que a lei de Moisés seja cumprida. Mesmo o Novo Testamento não anula o Velho Testamento. Todos os desígnios de Deus para os homens e para as mulheres devem ser cumpridos conforme nos foi colocado desde Moisés. Então a palavra de Jesus Cristo diz que ele não veio para alterar nem um tio da lei de Moisés, mas para cumprir a lei de Moisés. Mas Maria, amando a José, bem possivelmente deve ter se perguntado como justificar ao teu amado o fato de agora ela carregar uma criança no seu ventre. Porque a palavra de Deus, e a gente pode voltar um pouco no tempo, apesar de recorrermos ao Novo Testamento, no livro de 1 aos Coríntios 7, quando Paulo está falando, dando algumas respostas às perguntas acerca do casamento, lá no primeiro e no segundo versículo ele diz o seguinte: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Existe algo de Deus no toque. E aqui devemos entender que Deus não está falando só especificamente no toque de um homem em uma mulher e de uma mulher em um homem em termos sexuais. Mais grave é quando isso se dá em termos sexuais. Mas a palavra de Deus diz que o homem adultera e o homem peca quando ele simplesmente pensa. Se o pensamento já é motivo para o adultério, imaginamos então o que significa o toque. A palavra de Deus nos ensina então que é melhor casar do que abrasar. E mesmo quando especificamente Paulo está falando de abrasar, ele fala de alguma coisa que começa a pegar fogo de dentro para fora. E o simples abrasar, assim como o simples pensar, já é motivo para o pecado. Mas existe alguma outra coisa que se dá no nível do toque, de dois corpos que se tocam, que já faz com que as pessoas devam entender isso de um ponto de vista espiritual, porque no toque já há prostituição. E para que a prostituição
não vire a tônica de um relacionamento entre um casal, é necessário que esse casal se case. Maria conhecia a lei de Deus, a lei que vinha desde Moisés. E até a realização daquele milagre, tanto na vida de Isabel, como também na vida sua, de Maria, ela entendia que a gestação se dá a partir do encontro entre um homem e uma mulher. Para que ela pudesse justificar uma gravidez, ou ela diria que a gravidez se deu através da ação do Espírito Santo, ou teria que reconhecer que houve um toque, um contato entre ela e algum homem. Mas esse único homem que poderia ter tocado ela era José. E José não havia tocado. Ali existiam muitos conflitos, mas ainda assim, confiante de que Deus é Deus na vida dela, Maria diz de uma forma muito, mas muito bonita, assumindo então, inclusive, todos os riscos que ela poderia ter de ser mal interpretada, de ser julgada, de ser mal amada por José. Mesmo assim, quando o anjo diz que para Deus nada é impossível, então ela logo em seguida responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu imagino que Maria, apesar de viver todos esses conflitos, de não saber ainda como o seu amado reagiria ao fato dela estar grávida de um filho de Deus, quando o anjo diz para ela que nada é impossível, eu prefiro acreditar que Maria tomou aquela palavra para si. Porque o mesmo Deus que fez o impossível de fazer sair dos céus um anjo, trazê-lo até a terra para passar uma mensagem de tamanha glória, esse mesmo Deus do impossível seria capaz também de tocar o coração de José, para que ele a aceitasse conforme a vontade de Deus. E o anjo, sabendo da retidão, da prontidão e da coragem de Maria de assumir o seu ministério, porque cuidar de Jesus Cristo foi um ministério para Maria na terra. Quando ela assume esse ministério, que era de levar à frente a gestação do Filho de Deus, e o cuidá-lo e o amá-lo, então o anjo se ausenta de Maria. Hoje, a oração que eu faço pela sua vida é que não só você, mas também eu, como alguém que prega o Evangelho, mas que também precisa viver esse Evangelho, como alguém que busca levar a palavra de Deus para que Deus toque o seu coração, mas alguém também que é tocado intimamente por Deus na medida em que pronuncia essas palavras. O que eu quero orar para você hoje é que Deus possa descer sobre a sua vida como desceu sobre Maria e dizer salve, dizer que Ele é contigo e que bendito és tu entre todos os homens e mulheres dessa terra. Existe uma virgindade, existe uma pureza, existe uma simplicidade, existe uma humildade que ainda temos que aprender com Maria, para que assim puros e santos possamos reconhecer a vontade de Deus, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Devemos sim nos colocar diante da vontade de Deus como Maria se colocou, como alguém que, sabendo que para Deus nada é impossível, não negou o seu chamado, apesar de todo o risco que isso poderia causar na sua vida, podendo afastar ela inclusive da pessoa que ela mais amava. Mas Maria é alguém que confiou no Deus do impossível. É alguém que soube, desde lá atrás, que o Deus que é fiel para começar a obra, também é fiel para terminar a obra. Porque a promessa de Deus sobre Maria era uma promessa de bênção e não de maldição. Que a partir de hoje, nós possamos buscar cada vez mais e mais de Deus. O anjo do Senhor deu uma prova para Maria, que aquela mulher avançada em idade, a sua prima Isabel, que antes era estéril, Deus a visitou e pôde lhe dar um filho. Desde ontem, quando eu falava sobre a palavra de Deus, ainda pregando sobre a anunciação do nascimento de João,
Eu sentia no meu coração de dizer a você que está me ouvindo, que deseja ter filhos, mas que ainda não pôde ter filhos, você que está vivendo um parto difícil, você que está vivendo neste momento uma gestação difícil, uma gestação de risco, a você que tenta engravidar há tanto tempo e ainda não conseguiu engravidar, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que muda histórias, Deus é um Deus do impossível. Outro dia eu fui na igreja e ouvi um testemunho muito grande da irmã, já avançada em idade. Deus lhe prometeu um filho e ela não queria esse filho. Mas Deus disse que estava com ela. Depois de 8 anos que ela tinha tido o seu primeiro filho, Deus resolve abençoá-la com um novo filho, já numa idade avançada, e ela recebe este filho. E quando esse filho nasce completamente diferente do primeiro filho. E o que ela me dizia ali, depois daquele culto, é que o primeiro filho dela foi um filho que lhe trouxe muitas dificuldades, desde a gestação até em outros momentos. Um filho muito agitado, um filho muito nervoso, um filho difícil de educar em certa medida. Mas que aquela criança, aquele bebê que estava ali, que foi prometido de Deus, desde o início, quando ele chegou, ele permitiu a ela ter uma gestação feliz, uma gestação calma, tranquila, um parto abençoado. A criança é alegre após o seu nascimento, a criança é calma, a criança pouco chora, tamanha felicidade. Eu pude ver aquela criança rindo, brincando o tempo todo. Mas o mais bonito foi, ao final do culto, ela dizer que aquela criança, desde pequena, nasceu com a unção de cura. E aí ela pegou aquela criança e pediu para que minha mãe a abraçasse. Porque onde aquela criança toca, onde aquela criança abraça, as pessoas são curadas. Às vezes, o inimigo causa a dor e o sofrimento na vida afetiva, na vida sentimental, até mesmo na vida sexual de algumas pessoas, para que elas desanimem na caminhada em direção àquilo que Deus está preparando, que é a família. Porque é através da família a semente de Deus é colocada na terra. E como essa criança que pôde vir ao mundo desde pequenininha com a unção de cura, para libertar pessoas de problemas tão sérios de saúde, isso também Deus quer fazer através da tua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas se Deus te abençoar com o filho, te abençoou com o filho, assuma essa criança de bom grado e pergunte a Deus: Deus, qual é a unção que o Senhor quer derramar sobre a vida dessa criança? Para que através da vida desta criança, o mundo inteiro venha a ser abençoado. Não só eu, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, mas a humanidade inteira possa ser tocada pelo propósito, pela missão dessa criança nessa vida. Quando Deus escolhe alguém, assim como escolheu a Cristo, escolheu a João Batista, desde o ventre, essas crianças vêm cheias da presença de Deus. E como aquela pequena criança que eu pude conhecer, eu tenho certeza que por mais que o diabo tente, ele não vai parar, ele não vai desconstruir o projeto de família que Deus tem sobre a sua vida, sobre a minha vida também. Porque é através dessa semente que Deus coloca sobre o homem e sobre a mulher, é que a palavra de Deus vai ser renovada neste mundo. Os filhos que Deus nos dá são bênçãos, porque são as futuras gerações de crentes, de cristãos, de profetas que vão estar sobre essa terra. O que o diabo quer é paralisar a vida sentimental, a realização de famílias, para que assim a expansão do poder de Deus sobre a terra seja parada. Mas eu determino que a partir do dia de hoje, todo intento de Satanás contra a sua vida vai cair por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus retirará da sua vida toda esterilidade, para que você possa dar frutos, para que Deus possa te abençoar e para que o poder e a glória de Deus continue a ser manifesto nessa vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Te desejo mais uma vez um bom dia, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Compartilhe essa mensagem com todos aqueles que Deus tocar o seu coração. Siga as nossas redes sociais, principalmente o canal Girassóis da Fé no YouTube.
também no Spotify. Se Deus tocar seu coração, envie essa mensagem a outras pessoas que estejam precisando agora ouvir esta reflexão. E que Deus possa ser contigo, como foi com Maria. E que nós possamos ser eleitos, mas também benditos entre todos os homens. Que possamos fazer diferente do mundo e não sermos iguais ao mundo. Fiquem com Deus. Até mais.